Olá, acupunturista, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Pradines, eu sou professora de medicina tradicional chinesa e terapeuta integrativa. E na internet eu ajudo o acupunturista a tratar a raiz das queixas do paciente dele com a laser acupuntura. Hoje eu estou dando início a uma série de pequenos vídeos onde eu vou ensinar a como entender como trabalhar com laser, né? A pôr a mão na massa ali na laser acupuntura. Se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixe de me seguir, de se inscrever, não deixe de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que eu posto todos os dias conteúdos muito importantes que vai agregar demais os seus atendimentos. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre os parâmetros da fotobiomodulação. Só para vocês entenderem, só para dar uma introdução, o laser utilizado, né, na laser acupuntura é um laser de baixa frequência, que faz o quê? Baixa potência, faz a fotobiomodulação, faz pequenos estímulos com luz em pontos do tecido biológico, em pontos de acupuntura. Diferente daquele laser, né, de alta potência que faz a destruição do tecido, seja para fazer uma cirurgia, seja para queimar um pelo. Então, é importante, né, o acupunturista entender que existem dois tipos de laser. E o laser que o acupunturista trabalha é o laser de baixa potência que faz a fotobiomodulação. Então, se vocês ouvirem esse nome, fotobiomodulação, é sobre isso, tá bom? E aí, gente, isso daqui é um GPS, né? Quais são os parâmetros que são importantes vocês entenderem para aprender a trabalhar com laser? Vocês vão precisar entender o conceito de comprimento de onda, o conceito de dosimetria, o conceito de frequência, de regime temporal. Vão ter que entender sobre potência, o modo de aplicação e depois eu vou fazer uma revisão de tudo. Não vou falar sobre todos esses pontos na aula de hoje. Cada videozinho eu vou falar sobre um assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda, só para vocês entenderem também, na laser acupuntura nós trabalhamos com dois comprimentos de onda, o vermelho e o infravermelho. Isso não quer dizer que não existam aparelhos com outros comprimentos de onda. Você vai encontrar comprimento de onda amarelo, âmbar, laranja, verde, azul, violeta. Existem outros comprimentos, outros tamanhos de onda. Mas para a gente, o que importa aqui é o comprimento vermelho e infravermelho, tá bom? Pode ser que o aparelho que você trabalhe tenha os outros comprimentos de onda, então para você saber. Agora, se você comprar o aparelho já específico para um laser acupunturista, provavelmente só vão ter essas duas ondas, tá bom? Então vamos entender. Muita gente pergunta como eu vou tonificar um ponto de acupuntura. Como eu vou dispersar, sedar esse ponto? Vai ser com comprimento vermelho ou comprimento infravermelho? E aí, o que que você acha? Se você está em dúvida, é porque você está ainda misturando alguns conceitos. Comprimento de onda não tem nada a ver com tonificar e dispersar. Os dois comprimentos de onda, o vermelho e o infravermelho, eles vão tonificar e vão dispersar conforme a dose de energia que você colocar. Hoje nós vamos começar falando sobre o comprimento de onda, que na verdade, o que que ele fala, né? Ele define a profundidade de penetração no tecido-alvo. O que que é isso? Comprimento de onda é o tamanho da onda que vai penetrar na pele do paciente. Então pense assim, como se fosse uma flecha. Se você tem uma flecha muito comprida e uma flecha pequena, essa flecha comprida ela vai penetrar na minha pele e vai atingir órgãos internos, estruturas mais internas, porque é uma flecha que tem um tamanho maior. E se você pega uma flechinha pequenininha, fica aqui, superficial, né? Então a gente está falando qual é a estrutura do corpo que vai ser atingida, né, por esse comprimento de onda. Porque diferentes tipos de onda vão ter diferentes coeficientes de absorção para diferentes tipos de tecido. O que que isso quer dizer? Que tecidos superficiais, eles vão ter um coeficiente de absorção, porque você vai precisar por menos ali, a onda vai precisar penetrar menos.
Tecidos mais profundos, né, onde tem uma resistência maior ali para chegar, você vai ter um outro coeficiente de absorção. Então, cada tipo de onda, né, existe ali um tamanho e existe também a entrega de luz, onde que ela vai atingir, tá? Aí, o que que a gente tem? Nós temos o comprimento vermelho e o infravermelho. O comprimento vermelho, gente, ela é uma luz visível, né? O acupunturista, ele consegue enxergar o comprimento vermelho. O comprimento infravermelho, ele é invisível aos olhos, tá? E aí, como é que eles são trabalhados dentro do nosso corpo? A gente fala aqui que diferentes comprimentos de onda vão ter diferentes, né, coeficientes de absorção. Por quê? Além deles atingirem estruturas diferentes do nosso corpo, eles vão ser absorvidos por estruturas diferentes das nossas células, do nosso corpo. Olha só, comprimento, a luz vermelha, o alvo principal são os lisossomas e as mitocôndrias. Então, principalmente ali, as mitocôndrias vão estar responsáveis pela absorção da luz vermelha. Já a luz infravermelha, né, as organelas não absorvem a luz infravermelha. Elas são absorvidas pelas membranas, né, da célula, a membrana plasmática. Então, o que que a gente tem? O comprimento de onda vermelho, ele vai ser absorvido nas mitocôndrias das células receptoras de luz e cor do nosso corpo, né? E como é um comprimento menor, né, ele vai ter uma penetração menor na pele. Então, vai ser um bom comprimento de onda para você tratar queimaduras, ele tem efeito bactericida, então, se você tem feridas, também vai ser interessante você tratar. O trabalho com a estética facial, rugas, linhas de expressão, você trabalha com a onda vermelha. Você combate radicais livres, né, com a onda vermelha através do ILIB, isso ainda é uma outra aula que eu vou dar. E qual é a ação dessa onda? É uma ação analgésica, reparadora, anti-inflamatória, superficial. Aqui percebam que eu estou falando de uma maneira geral, multiprofissional. Então, para você tratar queimaduras, né, trabalhar esse efeito bactericida, você tem que ser um profissional habilitado para isso, né, para tratar a questão da estética e assim vai. Isso eu estou falando de uma maneira geral, porque a gente vai adentrar ainda especificamente para o laser acupunturista, tá bom? E o comprimento infravermelho? A absorção, como a gente falou, é na membrana plasmática e vai atingir, né? Desculpa, vai atingir ali, vai ser utilizado para fazer drenagem linfática. Então, massoterapeutas podem utilizar o laser para potencializar a drenagem linfática, utilizando em pontos ali, ativando, tonificando pontos de circulação profundas, né, nos linfonodos. Outra utilização ali do laser seria para tratar a regeneração, né, de tendões, músculos, ossos, analgesia, né? Então, a ação do comprimento infravermelho, ele tem uma ação analgésica, reparadora, anti-inflamatória de tecidos profundos. Aqui também é a mesma coisa, a gente está falando de drenagem linfática e tudo, o profissional habilitado para isso, ele vai utilizar a expertise do laser, né, na atuação dele. Isso daqui é uma visão geral primeiro, antes da gente entrar na medicina chinesa especificamente. Agora entrando, né, no ponto alvo dessa aula, né, que é a laser acupuntura, trazendo esse ensinamento para a medicina chinesa. O que que a gente vai fazer? A gente tem o comprimento vermelho e o infravermelho. Percebam aqui, olha que interessante, o tamanho. Então, quando vocês forem, por exemplo, eu estou pesquisando laser para comprar, perceba o comprimento de onda. Se o laser diz que ele tem ali até 780 nanômetros, o que o laser está falando ali é que não tem o comprimento infravermelho. Porque olha o tamanho do comprimento vermelho, 630 a 780 nanômetros. Esse é o tamanho
né, da onda vermelha. Agora, olha o infravermelho ele é mais longo, né? Ele vai de 780 a 1000 nanômetros. Então, você pega ali as instruções, pega ali as especificações do aparelho, quando você estiver pesquisando, e você tem que ter um comprimento de 630 a não precisa ser a 1000, né? A 780 para cima ali, até 1000, para você ter os dois comprimentos, né? Para você entender o que eles estão vendendo para você, tá? Então, olha ali, comprimento vermelho, de 630 nanômetros a 780. Ele é um laser, né? Desculpa, uma onda de menor penetração na pele. Então, como é que a gente usa isso na acupuntura? Nós vamos utilizar pontos de acupuntura superficiais. Então, por exemplo, pontos ali do G19, G20, E3, são pontos muito superficiais. Então, aqui você pode utilizar um comprimento de onda menor. Você não precisa um comprimento de onda muito profundo, né? E você vai utilizar também é, pontos de microsistema. A própria face é um microsistema. A auriculoterapia, gente, você vai fazer aurículo com laser, o pavilhão auricular é extremamente fino. Não tem necessidade de você utilizar uma onda infravermelha. Você pode utilizar a onda vermelha, né? Craniocultura também, os pontos eles são superficiais. Você pode usar a onda vermelha, né? O ILIB, que vai ser uma técnica depois que a gente vai conversar, que é muito interessante. O ILIB ele é feito em cima da radial, aqui no P9. Ele, né, se você for utilizar o P9 como um ponto sistêmico, você vai usar infravermelho, ainda que seja mais superficial, mas é porque você quer que aquele ponto atinja ali a questão do meridiano. Agora, se você for utilizar o vermelho, o P9 aqui, com a pulseirinha do ILIB, né, pensando em tratar de forma sistêmica, né, no Lib, então você vai usar a onda vermelha. Mas isso vocês vão entender melhor quando eu estiver falando sobre Lib, tá bom? É só já para fazer um gancho. E o comprimento de onda infravermelho, como a gente falou bem no início ali, né, quando eu virei o slide, ele é um comprimento maior, né, é um comprimento longo, então ele vai de 780 a 1000 nanômetros, ele vai ter uma maior penetração na pele, então ele vai atingir estruturas do corpo mais profundas, né, como tendões, músculos, ossos, os próprios meridianos, tá? E aí você vai utilizar em pontos sistêmicos. Aqui eu coloquei como exemplo E36, VC12, R3. Sim, para ficar assim bem sistematizado, para ficar claro, pensa assim, como regra, ponto sistêmico, você está tratando pontos ali dos meridianos e tudo, infravermelho. Agora, se esses pontos fizerem parte de algum microsistema superficial, né, como o rosto, aurículo, né, crânio, então são pontos de microsistema, pontos superficiais ali, como, né, que eu já falei, o rosto e tudo, você vai usar o vermelho, tá? E aí, gente, isso daqui, né, é um esqueminha. Quanto maior o comprimento de onda, mais profunda será a penetração da luz, tá bom? Mas isso, olha a observação, os dois comprimentos de onda vão tonificar, os dois comprimentos de onda vão dispersar. E ainda complemento, os dois comprimentos de onda têm o efeito anti-inflamatório, analgésico, de composição, reestruturação ali das estruturas. Só isso os dois vão fazer. Porque quem faz isso é a dose de energia. O comprimento de onda só está mostrando o local, onde do corpo vai, né, o laser vai agir. Bom, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês não fazerem mais confusão quando pensarem em tonificar e dispersar um ponto, ou quando vocês forem trabalhar pontos haste, né, pontos gatilho, essa estrutura é mais profunda, então eu vou trabalhar onda infravermelha, ou então esse ponto de dor está numa região muito superficial, então eu vou utilizar a onda vermelha, para vocês não confundirem, bom? É, na próxima aula, que eu fizer, a gente vai entrar em dosimetria, a gente vai entrar na dose, no quanto de energia. Ali a gente vai falar em tonificação e dispersão. Eu espero
né? Que essa aula tenha clareado um pouquinho a mente de vocês, tenha auxiliado vocês a entender mais sobre a laser acupuntura. Existem muitos alunos, né, que compram o laser, mas acabam ficando com medo, com receio de utilizar. Então, tem um equipamento super moderno nas mãos, mas alguns alunos já chegaram, né, aqui no corredor da escola, né, que eu trabalho na Escola Nacional de Acupuntura aqui em Brasília, e já me falaram assim, eu tenho esse laser, mas não sei se eu tonifico, disperso. Eu falo, não, você tem um aparelho maravilhoso nas mãos, vamos começar a utilizar isso daí. Tá? Então, eu espero que vocês, se vocês não estão muito seguros, comece a treinar em vocês primeiro, nos parentes, e depois passe isso, essa tecnologia para os pacientes, porque isso é um grande diferencial. Eu espero realmente que essa aula, né, possa ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. E eu agradeço a atenção. Se essa aula aí te ajudou, compartilha também com outro colega futurista que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Tchau, tchau.